presidente Lula afirmou que os setores de inteligência do governo federal não conseguiram prever os atos terroristas do dia 8 de janeiro. Lula estava no interior de São Paulo durante a invasão e a última informação que recebeu foi que 150 pessoas estavam em um acampamento próximo ao quartel do Exército. Vamos ver então a fala de Lula a respeito dessa questão, sobre o GSI e as informações de inteligência do governo federal. Lula afirma: nós temos inteligência no Exército, nós temos inteligência no GSI, nós temos inteligência da Marinha, nós temos inteligência da Aeronáutica. Ou seja, a verdade é que nenhuma dessas inteligências serviu para avisar ao presidente da República, ou seja, que poderia ter acontecido isso, os atos do dia 8 de janeiro. Isso, Franci, reforça o que o presidente já vinha colocando de desconfiança com relação às Forças Armadas. Ele disse que o Palácio do Planalto foi encontrado aberto, não houve quebradeira da porta, os golpistas entraram livremente no Palácio do Planalto. E agora ele afirma: não fui avisado, me responderam depois que não tinha, essa inteligência não tinha identificado esses atos, e a última informação que recebeu foi que só tinha 150 pessoas acampadas ali no quartel do Exército. Impressiona, Ananias, a facilidade com que os golpistas entraram no Palácio do Planalto e também na sede dos demais poderes. No entanto, nós observamos a Polícia Legislativa atuando ali na tentativa de coibir a entrada desses golpistas, dos extremistas, ali na sede do Congresso Nacional e também no STF. A gente viu uma resistência um pouco maior, mas no Planalto, obviamente, tem que ser feita essa apuração. O Lula, ele tem razão em ter essa desconfiança, inclusive há a perspectiva de uma reunião com os líderes das Forças Armadas, inclusive para esse alinhamento, essa aproximação do Lula com as Forças Armadas, porque muitas vezes se viu ali uma ligação muito próxima com o ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Mas, obviamente, esses atos aí servem para demarcar uma posição da gestão federal de que é necessário, sim, uma apuração rigorosa sobre a facilitação do ingresso desses terroristas nas sedes dos três poderes, especialmente no Palácio do Planalto, porque nós observamos a sala que a Janja atua toda destruída, só não entraram na sala do Lula porque a porta ali tem um reforço, mas poderia ter acontecido deles terem também entrado na sala do presidente da República, então é um fato realmente muito grave. Olha, e Lula disse também que teve a impressão do começo de um golpe de Estado e que os radicais atuavam, na visão dele, seguindo a orientação de Jair Bolsonaro. Vamos ver então, fala Lula. Eu fiquei com a impressão que era o começo de um golpe de Estado. Eu fiquei com a impressão, inclusive, que o pessoal estava acatando ordem e orientação que o Bolsonaro deu durante muito tempo. Muito tempo ele mandou invadir a Suprema Corte. Muito tempo ele desacreditou do Congresso. Apoliana. É um discurso repetido do ex-presidente, não foi uma ou duas ou três vezes que ele fez falas incentivando esses apoiadores a buscarem a sua liberdade, né? E o que a gente via daquelas pessoas era justamente essa defesa de que elas estavam tentando mudar o país, tentando imprimir a sua verdade, imprimir o que elas acreditavam que era melhor. Então, baseado num discurso que era recorrente, não só do ex-presidente da República, mas de senadores, deputados, líderes da direita aqui no nosso país. Então, o Lula considera, imagino eu, analisando aqui a fala do presidente da República, o que ele avalia é que esse discurso reiterado acabou por incentivar essas pessoas. Se houve uma ordem expressa do que aconteceu em domingo, no domingo do dia 8,
por Bolsonaro, por um deputado, por um líder religioso, por um empresário, isso, claro, a gente precisa ainda aguardar a apuração da Polícia Federal para saber como esses atores e se esses atores atuaram efetivamente naquela ordem. Mas as reiteradas falas dessas lideranças da direita, da extrema-direita no Brasil, é claro, foram sementinhas plantadas nesses radicais que invadiram os 3 poderes. O presidente ainda sugeriu que o silêncio de Bolsonaro após os atos indicam que ele tinha conhecimento do que estava acontecendo e que a ideia de Bolsonaro era voltar para o Brasil após o golpe. Fala Lula mais uma vez. E o silêncio dele, mesmo depois do acontecimento aqui, me dava a impressão que ele sabia de tudo o que estava acontecendo, que tinha a ver com aquilo que estava acontecendo. Obviamente que quem vai provar isso são, sabe, as investigações. Mas a impressão que me deixava era isso. Possivelmente o Bolsonaro estivesse esperando voltar para o Brasil na glória de um golpe, sabe? Ari. O núcleo duro do PT tem certeza de que era isso. O presidente está ali reverberando falas de uma avaliação conjunta. O que eles dizem? Que ali eram soldados rasos e tinha um capitão por trás. Não por acaso eles dizem, olha, o Anderson Torres não estava com o Bolsonaro nos Estados Unidos por uma coincidência. Ninguém começa a trabalhar no dia 1º de janeiro e no dia 2 tira férias, porque ele assumiu como secretário no dia 2 e assumiu o dia 2, na verdade, viajou no dia seguinte. Então, eles têm certeza disso e mais, eles dizem o seguinte, as forças policiais, aqueles soldados que estavam lá, eles são os menos culpados, porque eles estavam obedecendo ordens de oficiais. E um soldado tem a disciplina, ele recebe a ordem de oficial. Se ele já é simpatizante com a causa, quando ele recebe a ordem do oficial, aí, claro, é a fome com a vontade de comer. E eles também estão, para completar, muito insatisfeitos, porque aparentemente a gente diz, olha, a justiça está sendo dura. Prisões cautelares, centenas de prisões cautelares, as pessoas ainda estão presas, as audiências de custódia estão acontecendo conforme a lei, mas elas estão sendo dispensadas aos poucos. O PT duro, do núcleo duro, não concorda com isso. Eles acham que é pouco. Eles dizem que esses soldados rasos, eles foram apenas instrumentos e eles querem que o judiciário e as investigações cheguem no financiador e naquele que saiu do campo, que nem entrou no campo de batalha e saiu dessa história toda do jeito que entrou. E está só assistindo a TV e vendo as pessoas fazer as análises. Mas não chegou, né? Não se chegou a esses financiadores. Essa é que é a verdade. Aos financiadores, aos incentivadores, aos estimuladores, inclusive parlamentares, alguns diplomatas que vão assumir e outros que já tinham mandato. Então o PT está insatisfeito, embora para o cidadão comum pareça que a justiça está sendo muito dura, né? Sim. Para o PT, não. Silas Freire. Olha, na verdade me causa estranheza e preocupação, porque o presidente Lula diz que falhou a inteligência da República. E aí a gente escutou o pessoal da ABIN dizer que tinha informações fidedignas e que foram repassadas ao ministro da Justiça, Flávio Dino. Quer dizer, aí é contraditório. Mas o presidente da República está levantando uma preocupação de que a inteligência da República não funcionou. Digamos que a ostensividade da Polícia Militar do Distrito Federal tenha falhado ou se programou para falhar. Agora, a inteligência da República não podia falhar. E eu digo por quê? Porque alguns dias antes, a própria Polícia Federal, que é a polícia governada pelo governo federal, ela foi atacada, ela teve uma das suas sedes atacadas. Então ela tinha que estar usando sua inteligência. A Polícia Federal não estava usando a sua inteligência para monitorar movimento. Eu fico preocupado quando o presidente da República chega, todo mundo falhou. Falhou o GSI, falhou o Exército, falhou a Marinha. Você imagine a que nós estamos expostos, né? A que nós estamos expostos. Agora, como diz o Ari, o núcleo duro do PT quer estender essa discussão. O Lula quer investigação, o presidente Lula, ele quer punir, os culpados precisam ser punidos para que não haja mais aquilo. Mas o presidente Lula sabe também que o brasileiro está preocupado com o valor do salário mínimo.
está preocupado com a taxação do imposto de renda, se vai ser o salário mínimo e meio ou 5 mil reais. Tá? Essa discussão de quem é o culpado, para o brasileiro lá na ponta não está chegando. Mas eu acho que a gente tem que procurar o culpado para que não haja mais aqueles escândalos que aconteceram do 8 de janeiro, mas não é essa só a preocupação do brasileiro. Nós precisamos ir tocando a bola, tá certo? Procurar os culpados, mas o país precisa andar. Inclusive, nós temos hoje aqui, vamos mostrar